Hoje temos aí o tema da prece, da água fluidificada e do passe, que poderíamos dizer que daríamos para ter 3 exposições, né? Uma vez tendo em vista a riqueza do conteúdo de cada uma delas. E já sentimos a necessidade periódica de voltarmos a falar nessa temática com alguma regularidade, porque se tem aqui presente aqueles que já estão mais familiarizados com aquilo que nós espíritas falamos sobre a prece, a oração, a água fluidificada ou a água magnetizada, ou ainda sobre o passe, tem sempre pessoas chegando pela primeira vez, pessoas que às vezes chegam, observam e podem apresentar alguma dúvida, né? Por que vocês distribuem água após o passe? Por que o passe é aplicado, é oferecido, é disponibilizado? Por que geralmente as pessoas impõem as mãos no alto da cabeça, né? E vão fazendo movimentos longitudinais ao longo do corpo? Por que toda reunião, toda atividade na casa espírita, nós começamos com uma prece e encerramos com uma prece? Isso pode constituir alguma novidade para algumas pessoas. Então, é sempre uma necessidade recapitularmos, voltarmos a falar nisso. E nós fomos buscar um pouco também de inspiração e de orientação na obra que há 15 dias atrás mencionei, Dimensões Espirituais da Casa Espírita. Então, pegando aqui a questão da prece, a questão da oração, né? A prece é algo extremamente importante para as nossas vidas, para a vida de todos nós, né? Saindo um pouco, assim, da doutrina espírita, há alguns anos atrás, em um hospital americano, eles resolveram estudar para poder saber se realmente a oração, a prece, ela servia para alguma coisa. E resolveram fazer um estudo, como se faz o estudo de um determinado medicamento, de uma determinada atividade, né? Há quem estude os efeitos da ginástica com regularidade, da meditação. Vamos estudar a prece. Prece funciona? Funciona para todo mundo? Por que funciona? Como é que não funciona? O médico, depois que conduziu a experiência, ele, na revista Seleções, ele deu uma entrevista e publicou o trabalho. E eles pegaram, né, no mesmo hospital, várias áreas, a área da medicina, a área da cirurgia, com pacientes que eles escolheram 2 grupos, um grupo de pacientes em que iriam rezar por eles, tá? As pessoas que recebiam prece não tinham conhecimento que estavam rezando por elas, tá? E pegaram um segundo grupo, em que esse segundo grupo seria um grupo de controle, não se iria rezar por essas pessoas que estavam ali internadas. Eles também não tinham conhecimento de que não estavam rezando por eles. E resolveram chamar diversos religiosos, judeus, cristãos, budistas e por aí afora. Depois de um período de acompanhamento, o médico começou a comparar, fazer uma avaliação entre o grupo que havia recebido orações e o grupo pelos quais não se foi pedido, não se foi rezado. E o médico descreve que aquele grupo que recebeu os benefícios da oração, da prece, eles tinham um menor período de internamento, um menor percentual de complicações. Eles tinham uma menor incidência, né, da afetação do seu humor, da sua ansiedade, ou pacientes que às vezes pudessem ter uma predisposição a estarem deprimidos. Que esse grupo precisou tomar uma menor quantidade de medicação para problemas muito semelhantes. A toma de antibióticos também foi menor. A toma de analgésicos também foi menor. Então, no final
depois de fazer aquele estudo muito minucioso, o médico disse que se não fosse uma coisa tão conhecida e tão utilizada, ele poderia dizer que estava diante de uma descoberta fantástica, porque ele descobriu um remédio que servia para tudo e que servia para todos. E, quando nós avaliamos, nós vemos que são várias patologias, né? E tem um outro grupo de controle, e a oração proferida por criaturas independentemente da sua fé. Estavam ali orando todos. Então a prece, nós podemos até dizer assim, que a oração, ela tem uma comprovação científica de que funciona, né? Agora, se nós formos pedir que cada um explique, né, como é que funciona, né, nós teremos aí as explicações, as orientações de acordo com o entendimento de cada um. Jesus nos ensinou a orar. A oração que Jesus nos ensinou é o Pai Nosso, que podemos dizer que quase todos sabemos, né? Ou esperamos que quase todos sabemos. E a oração, segundo a doutrina espírita, ela deve ser proferida com o coração. A oração da boca para fora, né, é uma oração maquinal, é uma prece que são palavras repetidas, por vezes sem sentido. A oração que é sentida, a prece que nasce do coração, ela alcança dimensões incontáveis. Por exemplo, para a oração, a questão da distância, você fazer uma oração, fazer uma prece por uma pessoa que está em Portugal, que se encontra aqui no Hospital de Aveiro, no Hospital do Porto ou em Faro, isso não é problema nenhum para a oração, para a prece. Coisa fantástica, né? Mesmo com toda a tecnologia que nós temos hoje em dia. Porque o poder da oração é através do pensamento. E quanto mais a pessoa tiver a capacidade de direcionar o seu pensamento em intenções de auxílio, de ajuda, seja para uma outra pessoa, seja para si próprio, mais equilíbrio, mais harmonia ela alcança. Jesus, na sua oração do Pai Nosso, uma das coisas que lá vem falando, e às vezes a gente passa por cima disso, e diz assim, não nos deixes cair em tentação. É a altura da gente perguntar, né, o que é tentação? Né? Tentação é aquilo que nós não devemos. Tentação é aquilo que nós sabemos que não devemos fazer, que não devemos sentir e que não devemos pensar. Porque a gente erra, peca, por ações, por sentimentos e por pensamentos. Tem muita gente que não faz o mal, mas pensa o mal. Vibra o mal. Não é? Não faz, eu não faço mal, mas pensa. Né? E o que ocorre? Quando Jesus nos ensina, né, não nos deixe cair em tentação, né? Tentação é daquilo que a gente procura se afastar. Há muita tentação que a gente foge. E há muita tentação que a gente tem vontade de vir ter conosco. Para depois argumentar assim, a carne é fraca. A carne não é fraca. O que é fraco é o espírito. Vicioso ainda, débil, reincidente, em inúmeros hábitos, em inúmeras viciações. Né? Então, como espíritos ainda imperfeitos, que todos nós somos, não é? Nós ainda temos essas nossas inclinações. As tentações é uma coisa que faz parte da vida de todos nós. Uma sugestão que deixamos, uma reflexão, quando você se sentir uma envolvência de tentação, quando você se sentir desarmonizado, a página que a Margarida nos abriu falava em contendas. O que são contendas? Brigas, bate-boca, né? Quesilhas, conflitos. Diante de uma situação dessa, é a hora da gente usar a prece. Recolher-se na oração. E a prece, para fazer cada vez mais benefício a todos nós,
é necessário que nós tenhamos de criar o hábito. Se você não cria o hábito, você não se ilumina. Você não aprende a se harmonizar por você. Você está sempre naquela assim, Virgínia, reza por mim, Virgínia. Amanhã eu tenho um exame, reza por mim. Amanhã eu tenho que fazer isso assim, reza por mim, Virgínia. Queria ter essa, reza por mim. E eu estou sempre na expectativa dela estar rezando por mim. Por que eu não rezo por mim também? Não é assim? É mais fácil, né? Escorrer bem, obrigado, Virgínia. Escorrer mal, Virgínia não rezou por mim. Apesar de que nós encontramos, né, nas epístolas de São Paulo, orai uns pelos outros. Por quê? Porque a oração, né, primeiro a oração unida e depois rezando, orando um pelo outro, nós mutuamente nos apoiamos, nós nos fortalecemos. Então, prece. Nós sempre, as pessoas chegam, ai que eu estou perturbada, ai que eu estou passando por uma fase de obsessão espiritual, eu estou passando por uma fase de influenciação negativa, eu não consigo rezar. Às vezes é verdade. A perturbação é tão violenta que a pessoa começa a se concentrar, daqui a pouco se despista. Aí lembra da telenovela, lembra que esqueceu de lavar a louça, lembra que tem que dar comida ao cão, mas rezar mesmo já perdeu o foco. Então, nessas alturas, é muito importante que nós possamos orar em grupo e é muito importante que nós possamos gozar do benefício das pessoas orarem por nós. Mas na medida em que nós vamos melhorando, na medida em que nós vamos nos fortalecendo espiritualmente, nós vamos também rezando por nós. Ah, eu gosto de rezar o Pai Nosso. Ótimo, reze. Mas sinta aquilo que você está dizendo. Eu gosto da oração de Francisco de Assis. Excelente. Mas sinta a oração de Francisco de Assis. E eu gosto mais da Ave Maria. Ótimo. Eu gosto da prece de Cáritas. Ótimo. Eu gosto da prece que eu falo com as minhas palavras. Tudo bem. O que é importante é que a sua oração seja honesta. E que a sua oração seja um momento de entrega. Não tem coisa melhor do que nós estarmos em comunhão. Quando nós oramos, quando nós rezamos, o primeiro espírito, a primeira entidade, o primeiro ser que nos envolve, que nos ampara, olha que coisa agradável, é o nosso anjo de guarda, é o nosso espírito protetor. Esse é que trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano, tá? Sem folga, sem folga. Né? Quando nós oramos, quando nós fazemos a prece, automaticamente nós nos ligamos ao nosso anjo de guarda. Alguns vão dizer assim, eu tanto rezo, tanto rezo, tanto rezo, nunca o sinto. Não é assim? Mas quem já começou a sentir sabe o quanto é bom. A gente começa a sentir com o tempo que começamos a recolher uma paz que não é nossa. Uma alegria, uma segurança que não é nossa. Uma confiança, uma fé que não é nossa, mas que está sendo transmitida por ele, por ela. E é tão bom isso. Então a prece, a oração, é importante que ela seja proferida com os seus lábios. Se você nota, às vezes, tem gente que reza dormindo. Eu gosto de rezar deitado, né? Eu rezo, daqui a pouco já estou dormindo, tá? Mas eu me despisto, reze sentado. Mas eu começo a tombar para o lado, reze em pé. Reze de olho aberto, entendeu? Escolhe uma imagem que você gosta, mas reze. Ore, uma oração honesta. Às vezes nós estamos doentes, né?
Como é que vai ser a nossa oração se for feita com as nossas palavras? Não precisa ser assim, mas pode ser mais ou menos assim. Senhor Jesus. Ah, mas eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima. Tá bem. Minha querida Nossa Senhora de Fátima. Santa amada da minha devoção. Eu estou doente. E venho te rogar em oração o auxílio para recuperar a minha saúde. Eu sei que às vezes eu estou triste, eu estou deprimida. Inspira-me a encontrar alegria na vida, a agradecer pelas coisas boas que eu vou tendo, a compreender as coisas menos boas pelas quais eu vou passando. Ó minha santa, vale-me. Muito obrigado. Fiz oração. Ah, eu gosto de rezar para Santo Antônio, porque dizem que ele é casamenteiro e eu ainda estou. Reza lá para Santo Antônio, pede para que lhe apareça um príncipe, não um sapo, faça a sua oração como quiser. Mas pede, né? Uma oração honesta, sentida. Honesta, sentida. Mais do que aquela coisa maquinal, tá. Né? Então, e na oração, a gente geralmente louva. O louvar o que é? Enaltecer. Né? Quem gosta das plantinhas, quem gosta da horta, né? Quem gosta de passear, quem gosta de ir até a praia, às vezes a gente faz uma oração de louvor. Ó Deus que criaste esse mar infinito de beleza, esses raios do sol, essa maresia que eu posso sentir, que me penetra os pulmões, que me dá tanta paz. E saber que o Senhor que criou o mar também criou a mim. E eu sou seu filho. Eu estou louvando a Deus. Né? Também, nas nossas orações, deve servir para a gente agradecer. Não sejamos mal agradecidos. Agradecer. Agradecer as coisas boas que tivemos e do mal que nos livrou. Né? E também para pedir. Aí a gente pede. Se eu estou doente, eu peço saúde, eu peço. Mas a prece cria o hábito. É um hábito. Eu não saio de casa sem chapéu. Por quê? Porque eu acho que pode chover, eu tenho o hábito de sair de casa com o chapéu, eu volto para trás e vou buscar o chapéu. Eu não saio de casa sem o telemóvel. Né? Parece que está faltando alguma coisa em mim. Aí eu volto para trás para buscar o telemóvel. Né? Eu não saio, eu não chego em casa e não consigo comer, posso estar morrendo de fome, sem antes lavar as mãos. Então vai lavar as mãos e depois come. É um hábito. É um hábito. Crie o hábito de rezar. Crie, desenvolva o hábito da prece, porque vai te fazer bem. E é o nosso SOS. Para quem sofre de ansiedade, quando nós estamos muito ansiosos, o coração dispara. A gente parece que vai ter um ataque, não sabe do que, né? E que às vezes a gente precisa recorrer. O médico às vezes até nos orienta, né? Tome o seu SOS. Se tiver que tomar o medicamento lá, o ansiolítico, o calmante, seja lá o que for, tome, mas reze também. É o seu SOS espiritual. Tá? Daí, na casa espírita, nós orientarmos, utilizarmos o recurso da prece. Prece em grupo e o esclarecimento para que as pessoas possam orar também por elas, com o tempo. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo só sobre a oração, sobre a prece, que vocês podem ver em casa. Mas eu não vou falar a noite toda de prece. Vamos passar para a água fluidificada? Tá bem? Água fluidificada. Água fluidificada, água fluida, água magnetizada, é tudo a mesma coisa. É a água normal, tá bem? Que os espíritos superiores, os benfeitores espirituais, ali depositam fluidos curadores, que vão auxiliar
o nosso equilíbrio orgânico, emocional e psíquico. Por vezes nós não notamos alterações nas propriedades da água. Se fizermos uma análise bioquímica, teremos ali, né, as conhecidas moléculas, né, do hidrogênio, do oxigênio, porém, os fluidos dos espíritos amigos, eles impregnam a água. Nós bebemos a água. E esses fluidos, a água fluidificada, a água, a matéria, segue o curso natural de quando ingerimos água naturalmente. Os fluidos que a água carrega, elas vão ser absorvidos pelo nosso perispírito, pelo nosso corpo fluídico. São absorvidas e, alterando o equilíbrio do nosso perispírito, nós vamos obter as melhorias. Tá? Ela é terapêutica. Às vezes as pessoas trazem a água de casa, né? Nós também distribuímos aqui em copinhos, para que aqueles que queiram possam aqui tomar. É terapêutica em benefício de todos. Os espíritos podem fazer uma fluidificação da água global, generalizada. O que isso quer dizer? Serve para todos nós. Como eles podem fazer uma fluidificação específica para uma determinada pessoa que está passando por uma situação em especial, né? Vamos lá, alguém que diga, eu estou passando por uma situação de uma problemática do aparelho digestivo, né? E gostaria que a espiritualidade amiga preparasse ou me oferecesse a oportunidade de poder receber esses fluidos para a minha situação pessoal. Aí, essa água pode ser fluidificada em caráter particular para determinado enfermo. É conveniente compreender que, aí no caso, deve ser de uso pessoal e exclusivo. Como é que você faz, né? Você pode trazer uma garrafinha pequena, ou uma garrafinha maior, de 1,5 litro. De preferência, coloque a identificação do seu nome. Às vezes as pessoas trazem garrafas tudo parecido, né? Não há necessidade de abrir a rolha, tá? A tampa da garrafa, isso é empecilho para nós, isso é material. Os espíritos, eles através da força do pensamento, eles fazem a impregnação da água, independente da tampa estar aberta, tá bem? Então a pessoa traz, pode colocar ali o seu nome, a identificação, às vezes coloca ali em cima da mesa, depois que acaba a reunião, tomou o passe, recolhe a água e em casa poderá tomar dessa água. Geralmente nós aconselhamos, não é pela quantidade, tem pessoas que fazem, se eu trouxer um garrafão de 5 litros para tomar banho, para me lavar, não há necessidade disso. Tem gente que se puder traz 4, 5 garrafões, enche a banheira, né? Quer tomar banho de imersão, não há necessidade disso, percebe? É um auxílio a água fluidificada, a água magnetizada, tá bem? Então você pode tomar uma quantidade mínima, tá bem? Pequenina, de manhã e à noite, tá bem? Pode fazer assim, de preferência antes de você se alimentar, ainda em jejum, e à noite, por exemplo, ao deitar, pode fazer a utilização da água fluidificada. Em lugares, às vezes, em que as pessoas moram muito longe, têm muita dificuldade de ir ao centro espírita, às vezes, algumas orientações é que a água, na medida em que a pessoa fosse tomando, a garrafa vai esvaziando. Então, quando a garrafa tivesse mais ou menos ali pela metade, você acrescentasse água e teria permanentemente aquela água magnetizada. Os espíritos orientam assim também. Um dos exemplos mais marcantes foi o de Jesus Gonçalves, porque dependendo da impregnação fluídica dos espíritos, eles podem alterar de forma até que o sabor da água fica alterado. Tá? O sabor da água fica alterado. O Jesus Gonçalves, para quem nunca ouviu falar, ele foi um líder dentro de uma leprosaria na cidade de Pirapitingui, no interior do estado de São Paulo.
ele, muito jovem ainda, ele adquiriu a lepra, a hanseníase, né? Casos também que há décadas passadas acometeu inúmeras pessoas também aqui em Portugal. E ainda é endêmica na África e na Ásia. A mesma lepra, a hanseníase, a mesma lepra, é a lepra da época de Jesus. Aquelas referências no Evangelho de que Jesus curou os leprosos e tudo. E ele, no princípio do século XX, ele adquiriu a lepra, era casado, tinha filhos, viu-se às voltas com um internamento compulsório. O mesmo se passou aqui em Portugal. Quando vocês passarem ali pela Tocha e observar o Hospital Rovisco Paz, que hoje foi convertido numa unidade de reabilitação, antigamente funcionava como um hospital de internamento compulsório, ou seja, se você ficasse confirmado, e não tem tanto tempo assim, que você era portador de lepra, você era obrigado a deixar sua casa, sua família, e tinha um internamento para o resto da vida. Na época do Natal ou da Páscoa, a uma grande distância, às vezes familiares passavam ao longe e eles acenavam e as pessoas diziam: olha, aquele lá é o seu filho, olha, aquela lá é sua mãe. E havia quase um afastamento brutal, né? Graças a Deus hoje a lepra é uma doença perfeitamente tratável, o tratamento é até barato, né? Já houve um controle total. Mas isso que aconteceu, né? Alguns familiares, alguns aqui ainda têm conhecimento de familiares que ficaram internados no Rovisco Paz, que era o hospital referência em Portugal. O Geso Gonçalves foi internado em Itambacuri, era uma colônia em que eles tinham tudo, eles tinham padaria, marcenaria e por aí afora. Os filhos, conforme eu disse, ele foi obrigado a se ver afastado. A mulher foi com ele, não o deixou, entregou os filhos a familiares e foi com ele para dentro da colônia. E ele é um poeta, um líder nato, né? Um homem notável. Dentro da colônia, ele se tornou um líder, ele se tornou uma referência. E Geso Gonçalves criou lá dentro teatro, criou futebol, mas era uma pessoa revoltada com a vida. Por que ele era revoltado com a vida? Porque ele achava uma injustiça da parte de Deus. Ele tão jovem e com tanta vontade de viver a vida, de cuidar da família, de fazer uma vida normal, ele se viu assinalado por aquela situação da doença, ele ainda muito jovem. Então, ele, passado alguns anos, ele já era um homem maduro, quando ele tinha uma atitude materialista. Deus não existe, apenas a matéria explicava a matéria. Então, num dos seus momentos em que ele ouvia as pessoas falar de Deus, ouvia falar da oração, da prece, ele tem um momento de consciência, ele retira a água, né, coloca sobre a mesa e diz: se existe no universo alguma força maior, se existe um Deus, como as pessoas dizem, se existe algo que possa intervir a meu favor, né, eu entrego-me e peço que possa haver algum tipo de medicamento que possa aliviar o meu sofrimento. E aí ele faz, provavelmente, a sua primeira oração, né? Uma oração profunda, sentida, e quando ele acaba de rezar, ele pega aquele copo d'água e bebe. A água estava com um gosto profundamente amargo, tá? Ele, que era um homem muito atinado, foi no recipiente de onde ele tirou a água e provou novamente. E ele observou que apenas aquela água que ele ali colocou e fez a prece tinha suas propriedades alteradas. Foi observar as características do copo e tudo mais. E a partir daí ele tem um contato com a doutrina espírita, torna-se espírita e funda o Centro Espírita Santo Agostinho, que foi uma entidade que ele conviveu séculos antes. Dava aqui para me falar as outras reencarnações de Geso Gonçalves, para poder explicar por que nessa vida
ele vinha assinalado pela lepra. Segundo ele contou, era a 7ª vez que ele reencarnava como leproso. As 6 vezes anteriores ele foi sempre revoltado e sempre materialista. Então aquela foi a primeira reencarnação numa série de muitas que ele se sensibilizou para a força divina e buscou o apelo do alto. Então é o caso em que a água, no caso aqui, foi magnetizada pelos espíritos diretamente, dirigida para Géso Gonçalves, né? Outros companheiros aqui conhecem também, o Lucas, né, lá das Caldas. Alguns anos atrás o Lucas contou que ele estava doente a uma certa altura e estava com uma problemática de saúde muito difícil para ser resolvida, e ele pediu a ajuda do Divaldo, o Divaldo Franco. E o Divaldo também é médium de cura. E ele pegou uma garrafinha, magnetizou, tá? Fez uma oração, magnetizou e deu a garrafinha para o Lucas, tá bem? A água tinha cheiro de rosas, foi magnetizada, né? Bebia-se água com gosto de rosa. Foi magnetizada pela Joana de Ângeles na hora. Tá? Quem tiver com o Lucas aí, tira isso a limpo com ele, porque o caso foi contado por ele próprio, né? E depois, vamos avançar, o passe, né? O que é o passe? Passe é uma transfusão de energias. Passe é uma transfusão de energias. É outro recurso que nós utilizamos, chamada imposição das mãos, o passe. Quem aplica o passe? Quem aplica o passe são os espíritos amigos, os benfeitores espirituais, utilizando, em parte, dos nossos fluidos, da nossa vibração. Há o magnetismo dos minerais, já brincamos com o ímã, com limalha de ferro, aquelas atrações. Existe o magnetismo dos animais, existe o magnetismo humano e existe o magnetismo direto dos espíritos. No passe, o que ocorre? É o magnetismo dos espíritos mais o magnetismo do médium. É um magnetismo que nós consideramos um magnetismo misto. Geralmente, a aplicação do passe, imposição das mãos no alto da cabeça, e a pessoa vai, o médium, né, vai passando as mãos, né, no sentido longitudinal, aonde se faz uma limpeza dos fluidos, muitas das vezes ocasionados por estados que nós trazemos de desarmonia, outras vezes por formas de pensamento perturbadoras. A pessoa que é hipocondríaca, tá? Que só pensa em doença, aquilo ficam formas de pensamento impregnadas no seu perispírito. A pessoa agressiva, a pessoa colérica, violenta, tá? Pessoa que tudo quer partir, a pessoa que agride os outros, que é muito violento, isso também fica impregnado. Ou seja, tanto as nossas qualidades quanto as nossas imperfeições ficam ali registradas. E o passe é uma limpeza. Eu trouxe aqui o psicoscópio. Vou apresentar a vocês, para quem não conhece. O psicoscópio é um aparelho espiritual. Tá? É um aparelho que é utilizado pelos espíritos, pelos benfeitores espirituais, e é descrito na obra Nos Domínios da Mediunidade. É um aparelho minúsculo, é um aparelho delicado e é muito interessante o que este aparelho faz. Tá? Esse aparelho é utilizado também no momento da aplicação do passe. Né? A finalidade do passe, do psicoscópio, melhor dizendo, é a auscultação da alma. Né? No livro que aborda a questão do centro espírita, Dimensões Espirituais, ele diz que com o psicoscópio é possível registrar as suas possibilidades e categorizar-lhes a situação, e segundo as radiações que projetam, é que os mentores, verificando essas aptidões, planejam a obra que podem realizar, delegando responsabilidades compatíveis. Por exemplo, quando a espiritualidade superior vai avaliar um determinado grupo espírita, em geral, eles avaliam quais são os elementos que participam daquele grupo de trabalho espiritual. Tá? Então tem o José, tem a Maria, tem o Antônio, tem a Joana. Tá bem? E com esse aparelho, com o psicoscópio, eles vão observar o que estes elementos são capazes de realizar.
É a avaliação do mundo espiritual da equipa de encarnados. De forma que nós poderíamos, em outras palavras, dizer que nós encarnados, nós não fazemos o que queremos. Nós fazemos aquilo que é possível. Vamos supor que um determinado grupo espírita diga assim: nós agora vamos fazer reuniões aqui de desobsessão espiritual. Ou vamos fazer uma reunião aqui para atender só casos de suicida. A grande questão é, estaremos preparados para isso? Será que nós temos condições para isso? Ou apenas presunção? Porque quem sabe são os mentores espirituais. Então eles dizem que com o psicoscópio, eles avaliam a moralidade. É uma criatura depravada ou é uma criatura nobre? É uma criatura que usa a palavra para o bem ou é uma criatura que usa a palavra para criticar? Avalia o sentimento. Beltrano está aqui por curiosidade? Beltrano está aqui por um interesse fraterno? Eles avaliam isso tudo. A educação do espírito e também o caráter. Então eles conseguem, muitas das vezes, com essa aparelhagem que é o psicoscópio, observar o que eles podem fazer num determinado grupo espiritual. E isso nós estamos sujeitos, né? Eles utilizam isso durante o passe. Daí algumas pessoas tomarem o passe uma vez, duas, terem umas melhoras fantásticas. Outros, às vezes, falam, melhorar eu melhorei, mas foi melhorando muito devagarinho. Aquilo foi muito arrastado, né? Porque cada pessoa vai receber de acordo com a sua situação espiritual, de acordo com todos esses fatores que os espíritos colocaram aqui. Então, o passe, né, é algo que nós utilizamos, por exemplo, após as nossas reuniões de estudo, utilizamos após a evangelização das crianças, utilizamos na reunião pública, né? E aqui é importante algumas orientações, tá bem? Quando nós fazemos a oração final, os espíritos já começam a nos aplicar aquilo que nós chamamos que é um passe coletivo. Eles já chegam diretamente e nos beneficiam. Depois, no caso aqui da instituição, nós temos a condição de poder, pelo grupo de colaboradores, oferecer também o passe individual, que é a segunda parte dos nossos trabalhos. Geralmente, o médium, para aplicar o passe, ele vai precisar de um recolhimento, ele vai precisar de serenidade, ele vai precisar do seu momento de paz, de equilíbrio. Vocês vão dizer assim, mas nos dias que correm, todo mundo tem problema, né? No corre-corre da vida, todos nós temos os nossos conflitos, as nossas lutas. E é verdade. Mas o médium, ele vai fazer um adestramento, um treinamento gradual, regular, com assiduidade, com interesse fraterno, para ele poder se equilibrar nesse exercício da aplicação do passe. Há médiuns passistas, é variável, mas há médiuns passistas que eles com o tempo vão desenvolvendo, observam, né, fazem registros, fazem análise de cada paciente que está ali para receber o passe. Você pode ajudar? Pode. Como? O passe individual, ele não é obrigatório. Somente vai ao passe as pessoas que sentirem necessidade ou que quiserem, né? Geralmente as pessoas ficam aguardando no salão e vão sendo chamados, né? Nós aqui podemos dizer que temos uma equipa, né? Às vezes 18, às vezes 20, às vezes mais, às vezes menos, de passistas, né? Se não tivéssemos essa quantidade de colaboradores para poder dar o passe individual, faríamos só o passe coletivo. A espiritualidade entende isso, tá? Como temos, disponibilizamos o passe individual. Se você quiser receber o passe, entendeu? Aguarde e dê a oferta do recolhimento, do silêncio, da serenidade. A gente, quando está aplicando o passe, fica um tanto quanto abstraído de tudo que pode perturbar. Ruído,
perturbação das mais variadas, porque o médium passista está concentrado na atividade. Quanto mais damos passe, mais descansados ficamos. É uma atividade que não cansa, porque a própria espiritualidade superior nos revitaliza. E a serenidade com que nós nos aguardamos aqui o passe, ajuda muito a equipa e ajuda também muito a própria espiritualidade superior. Isso é interessante que, tendo em vista, às vezes, que nós vamos chamando, as pessoas vão saindo, vão recolhendo a garrafinha d'água, né? Alguns param ali, vão olhar os livros e tudo, outros estão aguardando atendimento fraterno. É muito importante que a espiritualidade sempre nos pede o silêncio e o recolhimento. Passe é algo que não tem um caráter obrigatório, nós podemos ajudar. Eu, quando recebia o passe, quando não estava dando passe, né, geralmente eu aguardava para poder receber. Por volta aí dos 17 anos, eu comecei na atividade regular de aplicar passe nessa altura, na mocidade espírita. Depois, em outras atividades sociais, de assistência social. Depois, na reunião pública da casa, onde frequentávamos. E quando não ia receber o passe, eu geralmente gostava, né, de ficar meditando, refletindo acerca do que o tema que foi falado, né, qual a aplicação que aquilo tinha na minha vida, né, como é que eu poderia enquadrar aqueles conhecimentos, como é que eu poderia me melhorar, me reajustar nesse campo. E acho que é algo que todos nós podemos dar. Para vocês terem uma ideia, a reunião começa às 20 horas e 30 minutos, a reunião pública. A casa está com atendimento fraterno desde as 5h30 da tarde. Já tem pessoas aqui que vão sendo atendidas, né? Pessoas que às vezes não estão em condições de permanecer na reunião pública, chegam, são beneficiadas, recebem o passe, vão, ou recebem uma orientação. Então, é muita atividade de foro espiritual e é importante que nós possamos também colaborar com a espiritualidade amiga. Então, nós hoje daria muito mais para a gente falar, né, sobre essas questões do passe, da água fluidificada e da prece, né, e periodicamente nós vamos voltar a falar nesses assuntos. São os recursos terapêuticos, alguns dos recursos terapêuticos que nós utilizamos na casa espírita. Vamos então fazer a nossa prece. Envolvidos que estamos, amparados pela espiritualidade amiga, que horas antes de aqui chegarmos já prepararam esse ambiente de harmonia, de recolhimento, para que pudéssemos desfrutar dessa alegria espiritual. Senhor Jesus, meigo amigo de todas as horas, dúlcido irmão maior, que com a noção do seu Evangelho nos traz a paz e a alegria a cada instante. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelo dia que se foi, pela noite que chegou, por todas as vivências que passamos, pelo pão à mesa, pelo trabalho, pela família, pelos amigos, pelas atividades nobres. E também te agradecemos, Senhor Jesus, pelos momentos de dificuldade e luta que também atravessamos. Oramos pedindo-te, Senhor, que nos inspire a fim de poder compreendermos aquilo que consideramos, no nosso entendimento, serem problemas ou dificuldades.
a enfermidade, a desarmonia familiar, a ausência do trabalho, ou seja, tantas questões que nos aturdem, traduzidas de muitas formas. A falta de amor por viver, a falta de tolerância diante de um ser difícil, muitas das vezes dentro do próprio lar. E nós te pedimos, Senhor, que possa nos trazer até o coração o entendimento e a compreensão das leis divinas, para que jamais a revolta e a indignação possa reinar em nossas almas. Inspira-nos, Senhor, a compreender nos desafios da vida degraus para a nossa escada de ascensão espiritual. Diante, Senhor Jesus, das dificuldades de cada um aqui presente, aquele que chega destituído da alegria de viver, de um sentido para erguer-se a cada dia, daquele que chega arrasado pela perda do seu familiar querido, um filho, um pai, uma mãe, aquele, Senhor, meditando na ausência de recursos materiais para o sustento da família, aquele, Senhor, envolvido pelas perturbações espirituais que frequentemente os aturdem. Oramos por todos eles. Oramos pelos nossos anjos de guarda, que tanto nos sustentam e tanto nos valem. Oramos pelos familiares queridos, os que partiram há pouco ou há muito tempo, que recebam o carinho da nossa lembrança e da nossa gratidão. Oramos pelos espíritos que caminham em nossa companhia, por aqueles que nos protegem, nos amparam, e por aqueles ignorantes, por aqueles que ainda perdidos, desorientados, conosco seguem também. Ensinaste-nos, Senhor, a orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Envolvemos assim nesta noite todos esses corações onde quer que estejam, recebendo o lenitivo da amistosidade, da fraternidade que o Teu Evangelho nos propõe. Agradecemos, Senhor, a pleiade de amigos espirituais aqui presentes, nos fortalecendo, nos iluminando e nos dando força e coragem para prosseguirmos em mais esta noite, nos próximos dias, nas próximas semanas. Abençoe os nossos dirigentes. Abençoa, Senhor, todos aqueles que trazem responsabilidades grandiosas, que decidirão a vida de muitos. Abençoa, Senhor, o nosso planeta escola que é a Terra. Oramos para que aqui possa reinar a paz, a concórdia e a tolerância entre os homens. Envolve assim o nosso lar, que na distância que se encontra receba as vibrações de ternura e paz aqui recolhidas. Assim nos despedimos, rogando que nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Fica conosco, Senhor Jesus.